Eu lembro quando as meninas da área Bitcoin, elas deixaram de trabalhar com cripto como um todo e começaram a focar só no Bitcoin, né? Isso foi uma coisa muito boa para gente de dentro do ecossistema do Bitcoin, mas eu lembro que eu fiquei com uma sensação agridoce, porque eu pensei, pô, isso vai empobrecer muito o acesso à informação de qualidade para o pessoal que é cripto e ainda não caiu dentro da toca do coelho. Eles estão perdendo a oportunidade de aprender com alguém que é isento e que não está só fazendo propaganda. Então, cara, muito bom estar aqui contigo hoje para conversar com você, porque eu sinto que você é uma dessas poucas almas caridosas que está tentando trazer a luz para o ecossistema cripto como um todo. Dito isso, então, pô, bem-vindo, Xará, tudo bem com você? Obrigadão, Leta. Fico muito feliz pelo convite e eu fiquei até preocupado, porque no passado, quando eu era dos altcoins, né, quando a gente começa, a gente é filho da alta, a gente acha que tudo vai subir, não entende nada. E quando eu comecei a migrar para o Bitcoin, eu fazia convites para bitcoinheiros e poucos respondiam e aceitavam participar do meu canal, porque achavam que tinha uma mancha, alguma coisa desse sentido, né? E eu fiquei muito feliz agora que você fez um convite para mim, porque você é uma representação no Brasil de uma pessoa que entende o Bitcoin e se está me convidando, quer dizer que eu tenho alguma coisa a acrescentar aqui para vocês. Pô, com certeza, mas desculpa que eu vou trazer o tema cripto bastante, porque é legal justamente conversar com quem está nessa interface para ajudar a caracterizar o outro lado também. Mas vamos dar um passo para trás e começar do começo. Tipo, a gente já se conhece, já fizemos outros podcasts juntos, mas vamos assumir que talvez o pessoal que acompanha o podcast da Bipars é um pessoal mais Bitcoin only e não conhece tantos outros influencers, podcasters que trabalham com cripto como um todo. Então, conta um pouco de você, cara. Tipo, quem é o Caio Garé? Como foi, sei lá, como era a sua vida antes de encontrar o ecossistema cripto como um todo, Bitcoin? O que você fazia, sabe? Conta um pouco da Uhum. sua trajetória de vida. Eu sempre tive uma empresa aqui na cidade, né? Um comércio pequeno de impressoras, informática, e fiz direito. Aí me formei também em teoria do Estado de Direito, né? Então sou advogado, tenho esse mestrado. Só que quando entrou a pandemia, as coisas começaram a dar uma piorada, né? Não tinha como abrir minha loja, isso e aquilo, e foi aí que eu descobri as criptomoedas e o Bitcoin. Só que aquela época eu só descobri o Bitcoin para criticar o Bitcoin, porque eu sempre investi, né? Sempre sobrou um dinheirinho, eu gostava de poupar no tesouro, depois fundos imobiliários, ações, estoques, REITs, comecei a aumentar o portfólio. E eu não via de fato o dinheiro crescendo, né, ao longo do tempo. Eu não entendi o porquê. E eu só fui de fato entender uma vez que a gente conversou e você falou que as premissas são erradas, né? Quando a gente se baseia em, olha, a gente tem que ter R$ 1 milhão para ganhar 10 mil de dividendos, mas esse R$ 1 milhão lá na frente não vai valer nada, não compra a Coca-Cola litro porque o dinheiro é inflacionado. E eu só entendi isso depois de muito tempo com o Bitcoin. Mas o meu primeiro contato foi ainda no mestrado, quando um professor pediu para que eu ensinasse a ele como investir em ações. E aí eu comecei a ensinar ele, né, e tudo mais, ele ficou fatigado, cansado, não gostou da conversa. Ah, poxa, fluxo de caixa descontado, isso e aquilo, não vai. Passou um tempo, ele voltou para falar comigo e falou: Caio, eu ganhei 30% esse mês. Eu falei, mas como? Falei, ele falou Bitcoin. Aí eu fiquei puto da vida. Falei, como assim Bitcoin? Isso aí não é dinheiro, isso aí não é nada, é um golpe. E eu não sabia, não conhecia. Isso aí foi ali durante a pandemia e tudo mais. E quando o Bitcoin já estava recuperando, né? E eu comecei a acompanhar, não para investir, mas para criticar ele. Falei, pô, há 10 anos eu estou nesse mercado, não ganho nada, e você chega aí no Bitcoin e tá ganhando tudo. Só que quanto mais eu estudava, mais eu me convencia de que aquilo ali era um investimento viável e talvez, e não tinha essa impressão do que é o Bitcoin hoje, né? Naquela época é só mais uma forma de investimento. Mas o primeiro contato, quando a gente cai dentro de uma corretora, a gente é exposto a centenas de moedas, né? E sem saber a diferença entre o Bitcoin e as altcoins, eu achava que era tudo a mesma coisa. E de fato fui levando dessa maneira e gostei tanto que criei um canal em relação a cripto no início, né? Falando bastante sobre DeFi. Não, você coloca uma moedinha, rende aqui, rende ali, sem saber os riscos que estava correndo. Só que chegou a Terra Luna. E a Terra Luna prometia 20% de rendimento. E todo mundo queria investir lá, né? Quem é do mercado cripto, empresas investiam. E, poxa, sensacional. Uma das 4 maiores moedas do mercado. Aí ela quebrou. Mas antes dessa quebra, estudando, né, quais são os riscos de algo que paga 20%, eu descobri a espiral da morte. Outros influencers também descobriram, né? O Renato 38, outros falavam sobre isso, e eu fiz um vídeo quase 2 meses antes do colapso da Terra Luna, mostrando como seria o efeito cascata para levar a moeda a zero. Então ali foi que eu dei conta de que, olha, tem um risco nesse mercado, então não é igual tudo. E quando de fato colapsou, é que o canal mudou o foco. Eu falei, poxa, é Bitcoin, e existe um mercado cripto totalmente diferente.
E nessa época que eu comecei a me distanciar de fato de investir em altcoins, né? E concentrar meus esforços mais no Bitcoin. Só que o meu canal hoje, e já está com 35 mil inscritos, deu uma grande audiência ao longo do tempo, ele ainda traz as altcoins, e eu traço até um roteirinho, todas as lives, porque sempre tem uma falcatrua no universo cripto, sempre tem alguém fazendo alguma porcaria lá, alguma moeda que está colapsando, um meme-coin que leva o dinheiro do pessoal. Então o roteiro é, vamos falar alguma coisa do mercado cripto, trazer altcoins, mas mostrando que elas são perigosas e podem ser danosas ao seu patrimônio. A gente fala um pouco sobre geopolítica e também o calendário econômico, né? Porque isso influencia muito no Bitcoin, dependendo da direção do mercado. Olha, o S&P 500 está subindo, o Bitcoin pode acompanhar, o ouro e tudo mais. E depois a gente sempre cai no final da live falando sobre o Bitcoin, né? Então, depois de trazer o susto no mercado, a gente foca no Bitcoin para convencer as pessoas a entenderem o que de fato é o Bitcoin e tirar esse sentimento de oba-oba que você vai conseguir fazer 10x, 100x e se aposentar em meses, né? Não, perfeito, cara. Você já antecipou várias das perguntas que eu ia fazer e pincelou elas, então talvez soe redundante quando eu perguntar, mas é que eu vou pedir, no fundo, mais resolução. Mas, cara, eu não sabia que você investia no mercado tradicional antes por quase uma década, então... Comecei em 2013. 2013, como era a sua cabeça? Era dividendos? Era vamos especular? Opções? Como era a sua estratégia? Era a estratégia da Baster, o buy and hold. Perguntei justamente por causa disso, porque eu sinto que tem muitos bitcoiners que vêm justamente do buy and hold, do preço não importa, por isso é fácil você olhar o fundamento em vez de olhar para um trade. Isso, sei lá, torna a gente predisposto a, quando encontra o Bitcoin realmente entende, focar nele com tranquilidade, né? Mas o Bitcoin só fui entender de fato depois da quebra da Terra Luna, porque aí diferenciou muito claro para mim que moedas têm CEO, moedas são levadas de acordo com os desejos das pessoas, e o Bitcoin ele tem aí essa independência em relação a tudo e é imparável, né? É um protocolo, não é uma moeda de CEO. Bom, nesse sentido, quase dá para dizer que você teve sorte, né? Porque, assim, Terra Luna foi um evento bem grande, bem marcante, mas, assim, sendo bem sincero, não sei quantas pessoas tinham fundos, né, nessa stablecoin algorítmica, etc., sabe? Não era uma exposição tão grande quanto um outro evento marcante que aconteceu, sei lá, 6 meses depois, que foi a quebra da FTX. Mas então, a Terra Luna limpou 40 bilhões ali naquela época, e a FTX caramba, foi tudo 14. isso? Foi muita grana. Porque os market makers, aqueles fundos, né, até a Gemini, lá dos irmãos Winklevoss, emprestava dinheiro para market makers que depositavam ali, eram cascatas de liquidação. Então, quando saiu o primeiro dominó, começou a cair todo mundo, porque era alavancagem sobre alavancagem, e nada se sustentou. Tem até a história que foi isso que começou a quebrar a FTX/Alameda Research, né? Que eles eram desses que estavam expostos, também estavam muito nadando expostos. pelado na Terra Luna, né? Eles nadavam lá. O mercado todo investia. E aqui no Brasil eu recebi relatos, depoimentos, né, o pessoal me chamando no privado, será que vai voltar isso e aquilo? Eu coloquei as economias da minha empresa dentro da stablecoin, porque garantia 20% ao ano em dólar, isso e aquilo, pessoas perdendo milhões de reais, conversaram comigo, e eu não tinha como trazer algo de esperança em relação a isso, porque é colocar uma pedra e bola para frente, simplesmente foi um golpe. E à época ninguém entendia como um golpe, porque os fundamentos, né? Olha, projeto. Quem gosta de projeto, de fato, hoje em dia é o arquiteto, né? Se gostar de projeto de altcoin, você fica enganado ao longo do tempo. E descobrimos que o projeto não era tão seguro quanto diziam, né? Porque o PEG que se mantia 1 para 1 com o dólar era através de arbitragem dos traders. Então, se a moeda caísse para 99 centavos, os traders comprariam aquela moeda no mercado e devolveriam no sistema de cunhagem da própria Luna lá. E aí você ganhava esse 1% de spread. Então os traders sempre reequilibravam. Se ela disparasse para o lado oposto, faziam o contrário. Vendiam no mercado e compravam no mercado primário. Então a moeda tinha um balanço sempre se equilibrando. Mas, e no passado, houve um DPEG aí e voltou. Só que depois de todo o colapso, depois das investigações, descobriram que só voltou porque eles investiram dinheiro do bolso e não que o algoritmo funcionou de fato. Porque ela era baseada no algoritmo ali, o algoritmo não funcionava. Era só um golpe que estava sendo pregado no mundo. E é dó, né, do Do Kwon, que ele colocou o nome dele de Luna, da filha dele de Luna, né, a jovenzinha recém-nascida antes da quebra, chamou a menininha de Luna, então a vida inteira vai ficar marcado. Ele bateu de frente com os Estados Unidos em muitas entrevistas, talvez por isso ele tenha sido levado aos Estados Unidos agora para responder esse processo, porque ele é um cidadão, Coreia do Sul, foi preso em Montenegro, e vai extraditar para os Estados Unidos, então veja a força dos Estados Unidos no mundo, né, eu que mando aqui, não interessa de que país você é. Mas ele bateu muito de frente com os Estados Unidos, contestando a dominância do dólar, criando algo paralelo a isso, né? Então agora ele vai responder e pode ficar muitos e muitos anos preso.
Cara, vamos dar um passo para trás. Assim, o ecossistema cresceu muito, entrou muito usuário novo desde 2022, né? Especialmente 2023, 2024, a gente vem se recuperando, vem tendo alta, e isso atrai novas pessoas, né? Então vamos assumir que muita gente não sabe do que a gente está falando, e você falou que você fez essa pesquisa e percebeu o que ia acontecer 2 meses antes com o que de fato aconteceu com a Terra Luna. Então, contextualiza um pouco para a gente o que foi a Terra Luna. Por exemplo, quando eu falo Terra Luna, eu penso na stablecoin algorítmica, mas eu sei que tem uma outra altcoin que também tinha, não sei qual é a Terra, qual é a Luna, tinha um ecossistema inteiro aí por trás, tinha uma fundação, você falou do CEO, ele falava que aquilo steady lads to deploy more capital, etc. Conta um pouco o que foi a Terra Luna e, tipo, sei lá, sabe, meio que jornalisticamente para contextualizar para o pessoal que talvez não saiba. Uhum. Fica mais fácil a gente mostrar na tela para você. Aqui, ó. Então saiu até no portal do Bitcoin Notícias, se você quiser compartilhar a tela, o brasileiro acusou a Luna de esquema Ponzi há um mês, vai colapsar. Então era uma moeda dependendo de outra, e de fato, a época eu tinha até a barba branca, né? Agora já fiquei velhinho, depois de pouco tempo, o mercado cripto traz isso pra gente. Então, como que funcionava a Terra Luna, né? Ela era baseada em duas moedas, a Luna e, de fato, a stablecoin UST, né? Para você criar o ST, você tinha que ter Luna. Então, quando a gente tem hoje o Tether só existe porque tem $1 no cofre da Tether. Você entrega $1 para o Arduino e ele lança uma Tether no mercado lá. Então tem lastro para você resgatar. Só que para você criar uma UST, que era a moeda da Terra Luna, você tinha que comprar Luna. Então você dava valor à Luna. A Luna foi cunhada e criada pela própria empresa Terra Luna lá, Terraform Labs. Então, quanto mais as pessoas compravam lunas no mercado para criar o ST, eram queimadas essas lunas. Então, a luna subia de valor. Então, você tem um supply, as pessoas compram para criar o ST, você está queimando essas lunas aí. Como eu falei no início, a moeda ficava se reequilibrando. E quando você queima, quem tem mais moedas vai ganhar mais dinheiro. E, de fato, a Terraform Labs era a maior detentora de lunas no mercado. Então, quando queimava essas moedas, aumentavam os cofres da Terraform Labs. E aí tinha um protocolo chamado Anchor Protocol, que pagava 19,5% ao ano, sem contrapartida. Só deposita aqui suas UST que você ganha 19,5%. Então era um looping de falcatrua. Você comprava o ST para Luna, né, para criar o seu UST e depositar para ganhar o yield. Só que o yield só ia se continuar ao longo do tempo se continuassem queimando, se muito mais pessoas continuassem comprando essa moeda. Então é uma stablecoin algorítmica que não tinha um lastro, e sim o lastro era Luna. Mas qual o lastro de Luna se não a própria confiança do mercado? E quando teve o primeiro DPEG ali, caiu para 90 e poucos centavos, o pessoal já ficou desesperado. Será que vai voltar? De fato não voltou. Por quê? Quem quer confiar mais nessa moeda se ela não tem nenhum tipo de contrapartida, né? Então, isso daqui foi uma época onde a maioria dos protocolos de DeFi pagavam bastante para você utilizar, como se você estivesse indo vou no posto da Petrobras, abasteci o carro, o frentista te dá um abraço e fala, toma aqui uma ação da Petrobras, muito obrigado por você ter utilizado o nosso protocolo aqui, né, o nosso posto. Então, os protocolos daquela época, DeFi Summer, né? Tá surgindo todos, Uniswap, Aave, davam moedinhas. Então era normal você utilizar um protocolo e receber. Então aqui, à época, eu achava que era mais como se fosse um Uber, né? Que por muitos anos a empresa era subsidiada, trabalhava no prejuízo para ganhar fatia de mercado. Então, na minha opinião, era isso que eles estavam fazendo. Vamos ganhar fatia de mercado. E eles começaram a comprar, com os lucros que estavam aumentando, Bitcoin. Eles compraram 30 mil Bitcoins, né? Que desapareceram. Mas esses 30 mil não fazia frente aos 14 bilhões que existiam de UST no mercado. Era muito pouco o valor naquela época. E aí, quando puxaram o tapete dele, né? Quando começaram a testar esse PEG, caiu tudo. O Bitcoin desapareceu. Ele disse que de fato vendeu, mas o Bitcoin simplesmente sumiu aí naquela época. E as pessoas perderam tudo que tinha na moeda. Foi a zero, né? Perfeito. Eu lembro que tinha, inclusive, nomes grandes, assim, falando. Tipo, por exemplo, o Raul Paul falou que era basicamente livre de risco. O Mike Novogratz estava envolvido, e é um cara que, assim, das antigas do Bitcoin, beleza, como VC, não como Bitcoiner, mas é um cara que ganha dinheiro investindo no Bitcoin, sei lá, se 2012 ou 2013. Ele colocou uma tatuagem aqui O da CEO Terra da Galaxy Luna. fez a Luna aqui no braço, Isso, então era confiança, era muito grande. O CEO da Galaxy fez uma tatuagem de Luna no braço, né? Então era a Terra Luna vai para a Lua. Foi a Lua do Japão, né? Ao contrário, caiu ali. E era a moeda mais bem falada da época, tanto que em menos de um ano ela saiu de $1 a Luna e foi para 100. E é por isso que Do Kwon ganhou muito dinheiro, e por isso que eles subsidiavam através da Anchor. Porque
que é a moeda que valia 1. Ele já tinha criado, né? Nasceu mintada, não nasceu como Bitcoin, que você precisa minerar. Já estava lá. Então compra de mim e vai subir ao longo do tempo. E de fato, você comprava a moeda para criar stablecoin, você tirou ela de circulação e valorizou aquelas lunas que estavam ali, né? E subiu para 100, foi uma evolução de capital muito grande, em menos de um ano. E o mercado falou, essa moeda aqui vai disparar, vai ser a maior do mercado, vai superar o Ethereum e outras altcoins por aí. E outra seria um mecanismo para você utilizar Bitcoin no dia a dia, né? Porque a ideia depois que era passada era que, olha, vamos comprar o Bitcoin com lucro para colateralizar essa moeda. Uma parte será algorítmica e outra parte será colateralizada. Então, os bitcoinheiros utilizariam essa moeda porque ela tem lastro em Bitcoin, mas não passava de um golpe. Inclusive, eu lembro disso. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de Terra Luna foi justamente quando eles compraram Bitcoin para começar esse processo. Eu pensei, não sei quem são, não me importo, nunca interagi com eles, mas se estão comprando Bitcoin para colocar no balanço, eu não tenho como ver isso de uma forma negativa. E eu confesso que o que me surpreendeu é que quando a Terra Luna estava indo para zero, eles venderam o Bitcoin para tentar proteger a moeda. Então mostra que, assim, a gente está falando de golpe, talvez seja aquele golpe que o fundador nem percebia que era um golpe porque ele acreditava. Não sei se isso é verdade ou não, mas o fato deles terem vendido o Bitcoin e não fugido com o Bitcoin é então, muito mas não diferente. acharam esses Bitcoins aí, não acharam as carteiras que mostram que ele vendeu. Não, porque eu lembro dessa notícia quando o Terra Luna estava caindo. Ele disse que vendeu, mas ele não deu lastro a esses Bitcoins. A última que acharam é que tinha Bitcoin em banco suíço guardado. Tinha Bitcoin guardado lá em banco suíço. Não, entendi. Eu achei que tinham rastreado on-chain as carteiras. Não, foi só que ele falou e não tem nada que demonstre que... O Stay Lads, né? Vamos deploy, vamos colocar mais dinheiro aí e a gente salva vocês. É o último golpe ali. Tá, deixa eu dar um passo para trás agora. Você comentou que você, na época que você investia no mercado de ações, você seguia muito a filosofia do Buster. O Buster é um cara que essencialmente é fundamentalista e manda você estudar a fundo empresas para você criar essa confiança. Assim, é um estudo de, sei lá, trimestres e mais trimestres e mais trimestres até você começar a investir nessa empresa. Você transicionou disso para cripto como um todo e não só Bitcoin. Como foi esse processo? Assim, tipo, você tentou estudar ela, você encontrava informações, foi um momento meio, tá tudo subindo, até o meu professor que não entende nada tá ganhando dinheiro, deixa eu suspender um pouco essas minhas crenças e deixa eu colocar um dinheiro para ver se sobe para mim também. Como foi a sua cabeça nessa época? Eu não desfiz as minhas posições de ações e fundos imobiliários quando eu comecei com as criptomoedas, né? Nem falo Bitcoin, porque eu comecei com criptomoeda. Tanto que a primeira moeda que eu comprei não foi nem Bitcoin, foi BNB, porque pelo que eu descobri, se você comprasse BNB, você tinha desconto nas taxas de transação da corretora. Então a primeira coisa foi de mandar um Pix para comprar a moedinha para depois comprar Bitcoin. E eu não tinha essa diferença entre Bitcoin e as moedas, né? Achava que era tudo no mesmo balaio, tudo a mesma coisa. E somente depois do colapso ali, né, eu fiz um DCA, aí eu comecei a fazer DCA de Bitcoin. E quando a gente cai no mercado, e a maioria, se não quase todos, são filhos da alta, você não vê alguém, olha, vou comprar Bitcoin porque caiu para 15 mil, vou comprar Bitcoin porque caiu no fundo da pandemia. Ninguém vai fazer isso. O povo foge, o povo tá com medo, né? Então é um sentimento normal de mercado. E eu só comprei Bitcoin e criptomoedas porque estavam subindo ali no último trimestre de 2020, primeiro trimestre de 2021, na faixa dos 30 mil dólares ali, foi quando eu descobri o Bitcoin. Ele dobrou em pouco tempo o preço, né? Foi para 69 mil. Só que quando você entra nesse mercado, pesquisa no YouTube, vai cair somente canal de alta infinita, canais que prometem que 10x, 50x, e aí eu fiquei iludido. Tive um sentimento de ganância, a maioria tem esse sentimento. E é isso que eu quero tirar hoje, quando eu faço minhas lives, para você abdicar desse tipo de coisa, porque não vai acontecer. E se acontecer, é como se fosse ganhar na loteria. Então, ganhar na loteria não é um evento que vai acontecer sempre, é um evento raro. Então, não tem como você se basear em um evento de sorte do mercado, né? Depois a gente vai chegar nas altcoin seasons para ver se de fato vamos ter alguma coisa em relação a isso. Mas à época, eu fazia DCA em várias moedinhas, ia comprando, e quando veio a Terra Luna, limpou meu dinheiro, limpou meu capital, porque tudo caiu. O Bitcoin começou a cair, mas as altcoins caíram 90%. Foi uma época muito difícil, mas foi ali que comecei a estudar Bitcoin. E quando o Bitcoin caiu para 20 mil, né? Uma semana antes da FTX, eu também fiz um vídeo no canal, porque eu vi lá, olha, a FTX vai colapsar. Começar Twitter, né? A gente fica o dia inteiro no Twitter, começa as informações, fiz o vídeo e saquei ali alguns dias antes da queda, né? E nessa que eu fui sacar,
eu perguntei pro JR, que é o CEO da CryptoBR, que se tornamos amigos, né, e tudo mais. Falei, JR, eu tô meio desesperado aqui. O que eu faço com esse dinheiro? Eu compro Bitcoin, compro alguma moeda? Ele falou, se fosse eu, comprava tudo em Bitcoin. Não existe outra moeda. Só existe Bitcoin. Aí eu comprei 50% de Bitcoin ali do dinheiro que eu tinha, e os outros 50% comprei o SDT. Por que eu fiz isso? Porque eu fazia P2P também, através da BISC. Mas, gente, cuidado, porque se tem brasileiro envolvido, vai ter golpe. Aí eu peguei e fui vender Bitcoin lá. E tava ganhando um salário, era maravilhoso. Eu colocava 5%, 10% às vezes, pegava a ordem. E aí você travava o Bitcoin, eu já deixava comprado na FTX, e aí quando vendia, eu já tinha um dinheiro para comprar ali e travava na hora o preço. Então, beleza, fiz o lucrinho, né? Sempre fazia esse looping aí. Mais uma vez eu vendi meio Bitcoin. Várias e várias transações ali durante um dia. Passou 2 dias, e a plataforma funciona, é maravilhosa. Você deixa o Bitcoin, você chegou o dinheiro, você libera, beleza, tudo certinho. Passou 2 dias, o Bitcoin já tinha ido embora, o dinheiro estava na minha conta, o Banco Central congelou minhas contas. E devolveu o Pix pro cara. O cara era golpista. Então, não deu para descobrir de fato de onde saiu isso, né? Mas utilizou conta de um terceiro, alguma coisa nesse sentido, porque o banco originário falou: não era para esse dinheiro ter saído da conta. Então, eu fiquei sem o Bitcoin, sem o dinheiro ali. Então, eu perdi meio Bitcoin. Foi uma pancada terrível para mim. E o resto do meu dinheiro havia sobrado, estava na FTX, né? E aí ia perder de novo na FTX. Mas eu tive sorte de ter conversado com meu amigo, né, o JR, e eu compra Bitcoin, eu comprei ali. Só que estudando os fundamentos, eu percebi que existia o ciclo, né, o ciclo de 4 anos. O Bitcoin tem um ciclo de 4 anos bem definido. Talvez no futuro não tenha, porque hoje falta o quê? 6% dos Bitcoins para serem minerados, 2032 vai faltar 1% só. Então, o impacto da mineração vai diminuindo de sobremaneira ao longo do tempo, né? E aí, conforme eu estudei os ciclos de 4 anos, ainda acho que ele funciona, talvez não pelo impacto direto das compras e vendas dos mineradores, mas o efeito psicológico que volta para mim de, olha, o halving, olha isso e aquilo, então viram uma forma de incentivar a comprar. Comprei Bitcoin e transformei tudo que eu tinha de fundo imobiliário, tudo que eu tinha em ações, em Bitcoin, até os $32.000. Então, toda aquela parte de queda, aí eu consegui recuperar o que eu perdi, e depois comecei a realizar lucro também, porque eu ouvi uma live você falando esses dias que o Bitcoin é escasso, mas nosso tempo de vida também é escasso. Eu achei maravilhosa essa frase é maravilhosa. E claro, nosso tempo de vida é escasso, por isso a gente não vai esperar 200 anos para vender Bitcoin. Ter algum lucro, vamos trazer benefícios para a família, né? Esse tipo de coisa. Então eu acho isso sensacional. E de fato eu fiz isso. Quando bateu 69 mil de novo, voltou ao topo histórico, vendi. E agora batendo 100 mil também vendi para trazer outras coisas para casa. Então a culpa é sua que a gente não continuou subindo para os 120, 130, Não, mas entendi. é só um pouquinho, 50 centavos. Cara, você comentou isso do brasileiro ser golpista e desse golpe na BISC. Que dor de cabeça, hein? Isso me lembra uma frase que acho que é do Baster mesmo. Você falou lucrinho, né? Em vez de lucro. E é aquela história de pegar moeda na frente do trilho do trem, né? Que você pega a moeda até o trem passar. Cara, eu lembro que a gente já tinha comentado isso em off. Sinto muito que isso aconteceu. Querendo ou não, que bom que aconteceu antes da FTX e você já tinha sabido que FTX podia acontecer isso, já tinha conversado com seu amigo e você sacou o resto e conseguiu se proteger e ter capital para aportar bem na baixa, né? Mas que dor de cabeça, hein? A época, quando aconteceu isso, a minha esposa, o que está acontecendo? Não, perdi meu dinheiro. Trouxe água com açúcar, calma, vai deitar, não faz mais nada, relaxa, a gente vai conseguir superar isso. Foi difícil aquela época, claro, foi muito difícil, né? E o Bitcoin não valia nada, meio Bitcoin ali. Pô, o Bitcoin chegou a bater 90 mil reais, eu acho, naquela época lá. Então não era muito dinheiro, mas hoje, se a gente voltar no tempo, é um bom dinheiro. Mas isso foi uma casca que eu criei para poder sobreviver ao longo do tempo, né? Se eu não tivesse passado por essas experiências negativas, e que bom que eu tive um primeiro impacto já logo no primeiro ano de investir em Bitcoin ali, né? Logo no início, porque senão talvez eu perdesse dinheiro ao longo do tempo. Se não tivesse Terra Luna, talvez eu estivesse ainda catando moedinha no trilho do trem. E se a gente comparar ao longo do tempo, nenhuma moeda faz topo histórico sobre topo histórico contra o próprio Bitcoin, né? Nem mesmo a segunda maior, que é o próprio Ethereum, que estava 15% de um Bitcoin em 2017 e agora vale 3% de um Bitcoin. Então, apesar dos ciclos passarem, as moedas tendem a zero. Claro, tenta capital, mas não a mesma coisa em relação ao Bitcoin. Não, perfeito. E você comentou que out-season, será que teremos out-season esse ano? Deixa eu puxar para essa parte que eu tenho interesse, que eu escrevi um artigo esses dias sobre o assunto. Define para a gente o que é uma out-season e daí depois, sei lá, comenta a sua visão sobre as out-seasons passadas, o que você espera desse ciclo, esse tipo de coisa. Muita gente nem acha que a gente tenha uma Bitcoin Season, né? Porque o Bitcoin
tem menos de 2 décadas. Então, qual é o histórico para a gente provar que isso existe? Então, são poucos históricos, né? A gente baseia pelo halving, 4 ciclos aí que passou, e o Bitcoin, de fato, quando acontece o halving, ele tem aquela disparada no ano posterior ao halving. Então, o ano de halving não mostra que o Bitcoin sobe, mas ele marca que o Bitcoin funciona. E aí, depois, a demanda represada começa a disparar o preço ali. Agora, nas altcoins fica um pouquinho pior, porque somente a partir de 2017 nós temos um aumento das altcoins acontecendo, né? 2014 já existia Litecoin, antes disso também já existiam outras moedas, mas a partir de 2017 começam os DeFis, que são moedas criadas principalmente na rede do Ethereum. E aí depois surgem outras redes que vão fazer essa mesma função. Então o Ethereum, na minha opinião, é como se fosse uma loja de aplicativos do seu celular. Então você tem seu celular, o Ethereum lá, e tem aquele monte de aplicativos. E esses aplicativos são esses projetinhos que são criados, mas sem uma rigorosidade. Não tem alguém avaliando se ele é um projeto legítimo ou não. E a out-season é quando um monte de projetos começam a subir mais do que o próprio Bitcoin. O Bitcoin pode subir, esses projetos entram mais capital. Não maior do que o Bitcoin, só que aquilo que entra nas moedinhas disparam muito, porque uma moeda tem 10 milhões, para ela fazer 10x, 100 milhões. Agora o Bitcoin, para fazer 10x, quantos tri precisa entrar agora, né? Então, um pouco capital consegue movimentar esse mercado e vem justamente após aquela pernada de alta do Bitcoin. Então, as pessoas que ganharam lucro no Bitcoin vão rotacionar o dinheiro, primeiro para o Ethereum, primeiro para as moedas de primeira categoria, né? Como muita gente diz, as blockchains de primeira camada, aí começa a entrar em outros projetos mais especulativos até chegar nas meme coins. E aí o ciclo encerra, voltando tudo para o Bitcoin com a queda, né? O ciclo de um ano de queda. Você falou a palavra-chave que embasa um pensamento meu, que é esse rotacionar do Bitcoin para o Ethereum e para depois as outras altcoins. Eu entendo que isso aconteceu em 2017, quando a maioria das pessoas operava na Coinbase, na OKX, sabe, em exchanges que negociam cripto. Em 2020 e 2021, a mesma coisa. Tipo, tivemos essa, sei lá, o ecossistema estava concentrado em exchanges que circulam cripto, etc., tudo lá. Agora, nesse ciclo, a gente está vendo muito mais capital entrando via ETF e via MicroStrategy no limiar. Assim, sabe? Tem outras empresas, tem a Semler Scientific, tem a MetaPlanet, mas assim, capital está entrando via ETFs e via corporações, principalmente. Isso significa que o mercado está um pouco diferente, a gente está menos volátil, por exemplo, não tem aquelas grandes cascatas de liquidez, por exemplo, porque tem muita compra em spot, mas também significa que é muito mais difícil o capital rotacionar e chegar nas alts, porque assim, mesmo sair do Bitcoin para chegar no Ethereum, que assim, supostamente o Ethereum que crescendo que depois distribuir para as outras alts, mas o Ethereum está achatado. Por que o Ethereum está achatado? Porque o capital não consegue sair do Bitcoin e ir para o Ethereum. Adicionando a isso, também tem uma questão que assim, sei lá, eu lembro em 2020, quando eu comecei a estudar o Bitcoin, devia ter, sei lá, 10 mil outras criptos, 15 mil outras criptos, hoje em dia esse número já ultrapassou milhões. Então, assim... 38 milhões. 38 milhões, ou seja, o capital não está conseguindo rotacionar e, ao mesmo tempo, mesmo o capital que está restrito lá tem que lutar por muito, sei lá, tipo, sabe, não é que tem 10 escolhas e o capital vai entrar um pouquinho em cada uma desses lotes. Não, tem infinita, tem aproximadamente infinita, porque assim, se tem 20 milhões agora, pô, é muito fácil, pode ter 50 mil, 100 mil, porque hoje em dia, gerar uma meme coin não tem atrito nenhum. Ou seja, por conta disso, eu sou muito cético em acreditar que teremos out-season novamente, sabe? Pode ter uma meme coin em específico que desponta, tipo a meme coin do Trump, pode ter, sei lá, o Pepe, Dog with Hat, essas coisas, sabe? Pode ter outliers, pontos fora da curva, mas como, sei lá, todas as moedas estão subindo em relação ao Bitcoin, que era o que eu sentia na out-season de 2020, 2021, aquela coisa de terreno no metaverso, NFT, sabe? Aquela história de a maré que sobe todos os barcos ao mesmo tempo. Isso eu não sei se eu acredito que vai acontecer novamente no ecossistema. O que você acha? Tem várias coisas que você tocou aí que a gente pode tentar levar em consideração, né? Se você quiser compartilhar minha tela, fica até interessante da gente mostrar. No passado, a Altcoin Season 2021, não tinha escolha, era pouca coisa. Então você escolhia uma moeda de cada lá e todas elas subiam de fato. Hoje em dia, são milhões e milhões de moedas, né? Então nós temos aqui, como eu falei a você, lá em 2021, olha só, tinha 1 milhão de moedas e começou de fato a surgir moeda. Olha, em abril de 2021, 400 mil moedas. Agora, são 38 milhões de moedas, né? Para quem está em casa talvez fique um pouquinho difícil de ver, mas aqui são 38 milhões. E a maioria delas, 29 milhões, estão na rede Solana, que é a rede das meme coins.
E aí, será que não está pulverizando todo esse mercado? Bom, aí você pode tirar duas conclusões. De fato, pode ter uma pulverização sim, mas nas corretoras a gente vai achar 300, 400 moedas no máximo. Então, esse capital não vai entrar em todo o canto. Beleza, então é uma forma de defesa das altcoins ainda, pois elas podem sobreviver. Só que quando a gente volta nas moedas que tem no mercado, aí seria o total 3 aqui, ou o total 2, olha só o que aconteceu no passado. Aqui, lá em 2021, quando começou a alta, saiu de 120 bilhões e chegou a bater 1 trilhão. E agora, as moedas estão praticamente nessa casa de 1 trilhão novamente. Para fazer 10x, quantos trilhões precisam entrar? Então, será que as moedas elas já são grandes para entrar mais capital? E tem muita pressão vendedora de gente que ficou presa aqui em cima, gente que não conseguiu sair nessas regiões. E agora que volta, existe uma pressão vendedora gigantesca. E é por isso que as moedas vão se renovando, vão surgindo novas, isso e aquilo. Aí a gente coloca aqui, só para ter exemplo, né, a dominância do Bitcoin, que é a exemplificação que muita gente quer observar. Será que vamos ter uma altcoin season ou não? Então, o que é uma altcoin season? Aqui temos o mercado como um todo, aqui tem bilhões e trilhões de dólares, e aí uma parte desse mercado é Bitcoin e a outra parte são as altcoins. Quando o dinheiro caminha para o Bitcoin, começa a subir essa régua. Então, a maior parte do mercado é Bitcoin. E hoje, 61% de todo o mercado, todo o dinheiro que existe nas criptomoedas e Bitcoin, está no Bitcoin. E aí, quando a gente vê altcoin season, é quando as moedas começam a ganhar terreno em relação ao Bitcoin. Isso não significa que o dinheiro sai do Bitcoin, diminuiu o capital, mas que ele dá uma estacionada, que já subiu bastante, e começa a fluir para as moedas, né? Então, a gente vê aqui exatamente isso acontecendo. Aconteceu uma vez em 2017, aconteceu novamente em 2021. Essa é a altcoin season, quando a dominância começa a diminuir, começa a aumentar a quantidade de moedinhas dentro do mercado. Entretanto, o que a gente está vendo agora? Uma escadinha de alta só para Bitcoin, Bitcoin voltando a ganhar terreno. E talvez a gente esteja vivendo um decoupling, né? A entender o mercado como duas coisas, como você bem falou. Hoje nós temos ETFs, hoje nós temos institucionais comprando Bitcoin. E quem compra Bitcoin hoje, dessa maneira, não compra dentro de uma corretora. Então não tem como você vender o seu Bitcoin e ter acesso a uma meme coin, a uma altcoin. Esses institucionais estão vendendo na corretora que tem ações. Então é diferente. O capital não vai rotacionar para criptomoeda dessa maneira. E a gente pode até especular quando seria o início de uma altcoin season, se ela existisse, né? Dá para a gente colocar um exemplo aqui, quando o Ethereum começa a ganhar valor sobre o próprio Bitcoin. A gente coloca um novo painel e perceba que lá no passado, o que acontecia? Quando o Ethereum começa a fazer topo contra o Bitcoin, é que de fato nós conseguimos ver que as altcoins começam a acelerar. Então o Ethereum ganhando valor contra o Bitcoin é o início disso daqui, olha só, a gente vê isso claramente. Todas as vezes que o Ethereum ganha valor contra o Bitcoin, é o momento em que as altcoins ganham terreno contra o Bitcoin. Mas dessa vez, olha assim, mais uma vez aqui, e aqui também, o Ethereum ganhando valor. Mas dessa vez o Ethereum está numa caminhada de baixa contra o Bitcoin. E quando comparamos somente Ethereum BTC, né? Porque se você quer comprar uma moeda, você tem que comprar contra o Bitcoin. Será que vale a pena ou não? Então a gente vê que ao longo do tempo não tem esse tipo de comparação. E como a gente disse lá no início da live, olha o Ethereum aqui, ele valia 15% de um Bitcoin inteiro. Então você trocava 15% de um Bitcoin para ter um Ethereum. Aí passou um pouquinho, passou um ano, já caiu para 12%. Aí quando aconteceu o merge, é um evento muito simbólico no mercado, sabe o que é o merge? Já ouviu falar? Trocar o motor do carro com o carro andando, tirar a prova de trabalho e colocar a prova de participação, foi exatamente nesse topo aqui, ó, quando revolucionaria o mercado, setembro de 2022. Agora o Ethereum é Ultrasound Money. Olha o Ultrasound Money aqui, simplesmente 70% no lombo, né? Então, se você trocou seu Bitcoin por Ethereum, você perdeu 70% ao longo do tempo. Bom, cada um escolhe o que quer comprar, né? Uns gostam de olho, outros de ramela. Então, aqui, ó, e despencou. A esperança de uma altcoin season aqui é um padrão gráfico que geralmente rompe para cima, dessa vez rompeu para baixo. Talvez aconteça uma alta do Ethereum contra o Bitcoin, mas não altas que vão voltar aos 15%, aos 12% ou até mesmo aos 10%. Uma altinha que seja voltando a esse nível de resistência que nós temos aqui, é uma alta significativa. Então, se o Bitcoin subiu alguma coisa, o Ethereum ele poderia subir 100% a mais do que o Bitcoin. E aí sim a gente configura essas altcoin seasons, porque um aumento pequeno que seja dessas moedas, elas trazem um grande retorno, porque elas são pequenas de fato, né, comparado ao próprio Bitcoin. E aí o mercado espera que o Ethereum seja esse catalisador, porque sempre foi, começando com o Ethereum, né, e indo para as outras moedas, mas o Ethereum está com o freio de mão puxado, talvez pela sua própria política. Isso aqui é algo que, se as pessoas não conseguirem compreender, fica muito difícil compreender o Bitcoin, né? Quando eles falaram que são Ultra Sound Money, poxa, Sound Money é o quê? Lá na Roma Antiga, quando eu negociava, o dinheiro era
era ouro, e o ouro tinha um som. Você derrubava o ouro no chão, você entendia que o ouro era verdadeiro porque ele emitia um som diferente. Hoje em dia, para a gente ver se a nossa nota é verdadeira, a gente olha contra o sol, faz um negocinho assim, sabe, tem uma marquinha. Mas naquela época era o som do ouro. E se alguma liga de ouro estivesse modificada, colocou algum outro componente dentro, soltou aquele ouro, vai fazer um som diferente. Então aquela moeda é falsificada. Então sound money é um dinheiro com som, um dinheiro com valor. E o Bitcoin adquire essas mesmas características de sound money, né? Porque tempo e espaço estão resolvidos no próprio Bitcoin. Melhora o ouro no que o ouro é bom e melhora o ouro no que o ouro é ruim também. E o Ethereum diz que ele é ultra sound money, porque agora ele é o melhor do melhor do mundo, porque queimaria as taxas, né? Queimariam os Ethereums. E de fato, quando aconteceu o merge lá em setembro de 2022, começou a queimar as taxas. Queimou um pouquinho, mas olha só como voltou. E por que isso acontece? É uma política monetária que é definida a cada 3 dias ou a cada sopro que dá na cabeça do Vitalik, ele muda o sistema dele. Então aqui, foram emitidos quase 2 milhões de etéreos e 1.950.000 foram queimados, quer dizer, volta a estaca zero praticamente. Então não funcionou a política do ultrasound money. O Ethereum está enfrentando problemas internos. Como funciona aqui essa emissão de Ethereum, né? Não é como o Bitcoin, que terão apenas 21 milhões de unidades. O Ethereum é infinito. Ele vai sendo impresso. Como ele vai sendo impresso? Dependendo das pessoas que estão fazendo stake, né? Então você vai validar a rede, você não tem máquinas como o Bitcoin, você tem Ethereum. Olha só, novamente o jogo Fiat. Quanto mais dinheiro você tem depositado, mais dinheiro você ganha. Então você protege a rede colocando sua pele em risco, né, colocando seus Ethereums, e por isso você recebe recompensas em próprio Ethereum. Quanto mais Ethereums depositados, maior será a recompensa para ser distribuída entre todas as pessoas. Então, nesse instante, essa é a emissão anual, né, 2,9%, tem 33 milhões de Ethereums em stake, e aí eles vão produzindo uma quantidade nova de Ethereum. Só que isso é combatido pelas taxas que são feitas dentro da rede. Ou seja, quando você vai transacionar, você paga uma taxinha para que o validador da rede aceite aquela transação e ela seja colocada no bloco. E essas taxas, uma parte delas, são queimadas. Só que, como a rede tem pouca utilização, não está mais sendo queimado ao passo para diminuir a quantidade que existe de Ethereum, né, como estava acontecendo. Por quê? É muito caro utilizar Ethereum, e as segundas camadas, que são soluções que deixariam o Ethereum muito mais utilizável, está roubando toda a liquidez da primeira camada, né? Então por que você vai pagar $5 para fazer uma transação de um trade dentro da rede do Ethereum se você pode utilizar a rede da Arbitrum, que é construída sobre o próprio Ethereum, como se fosse o Bitcoin a Lightning, você negocia lá pagando 50 centavos de dólar. Então, estão roubando toda a liquidez da primeira camada e a eficiência que eles trazem ao passo em que eles perdem o seu poder, né? Então, isso aqui é bem emblemático mostrar o que acontece. E fora isso, né, a própria criação do Ethereum é vergonhosa. Quando o Ethereum nasceu, ele nasceu do zero, como a rede Bitcoin. Até o primeiro bloco de Bitcoin recebeu 50 Bitcoins, então a carteira não pode gastar porque não tinha uma rede antes, né? Então, uma concepção aí onde todo mundo pode ganhar a partir do zero. No Ethereum já nasceu com 70 milhões. Então, eles criaram o Ethereum. E fora esse dinheiro, 20% dos Ethereums que foram criados aí entraram para as mãos de Vitalik, para as mãos do CEO da Cardano, lá agora, esqueci o nome dele, o Hoskinson, o CEO também da Polkadot, David Wood, né? Então, essas pessoas que trabalhavam no Ethereum se beneficiaram criando moedas para eles, né? Então, já nasceu com essa quantidade. E nasceu com 70 milhões e hoje tem 120 milhões. Então, veja, só esse pouquinho aqui, esses anos, é que criaram novos Ethereums para que a rede se tornasse igual. Mas já veio com insiders dentro desse sistema, né? Cara, você citou o merge. Várias pessoas que estão escutando a gente sabem o que é, mas talvez várias outras não saibam. Então, contextualiza pra gente o que foi o merge. Adorei o que você falou, que é realmente trocar a roda do carro, tocar o motor do carro com o carro em movimento, mas dá mais resolução, assim, por que a rede do Ethereum quis fazer o merge? E assim, eles esperavam que pós-merge, o merge seria o catalisador da alta, né? E na verdade o que aconteceu foi o oposto. Qual foi sua leitura de por que isso aconteceu? Era para dar mais eficiência para a rede, né? Eles diziam que, olha, devagar, demorado, você ter placas de vídeo, minerando, trazendo ali a proteção da rede, sendo que o Proof of Stake é tão mais poderoso e tão mais seguro quanto a própria prova de trabalho. Então, o stake, na opinião deles, seria isso e fazia parte do roadmap, né? Então, veja que a moeda nem nasceu pronta. Na minha opinião, as altcoins hoje, né, depois de muito tempo estudando, elas estão em uma corrida e estão empurrando o carro ainda nessa corrida. O carro não está pronto, e aí troca um pneu, troca uma roda, e o Ethereum trocou o próprio motor. Já tinha um motor legal, aí tirou o motor que estava fazendo funcionar, e na minha opinião, isso aí foi um grande golpe contra quem apoiava essa rede. Porque
as pessoas investiam e as placas de vídeo, né? Não dava nem pra gente jogar videogame naquela época, porque você não conseguia comprar uma plaquinha simples, 2, 3 mil reais. Esgotaram as placas. Foi uma época que vendeu placa de vídeo no mundo inteiro e para abastecer essa rede, né? Então você tinha as placas minerando em casa. E do nada, simplesmente não funciona mais. E veja que arbitrariedade. No Bitcoin, quando você tem um upgrade, você vai funcionar o seu sistema antigo. Ninguém pode mudar o seu node se você não quiser atualizar ele. Agora no Ethereum não. Veja como é a concentração nas mãos da própria fundação Ethereum. Eles falaram, olha, agora muda o motor, não tem como você funcionar anteriormente. Então veja o desperdício de dinheiro que aconteceu aí, muita gente que comprou placa fica sem nada, só a Nvidia disparou, tudo mais, mas o Ethereum decidiu fazer isso para ter esse roadmap e eficiência nos próximos capítulos, e a cada um ano, não sei, alguma coisa assim, sempre tem uma novidade. O EIP 1559 foi essa atualização de queimas de taxas, foi para fazer esse ultrasound money, né, criar um site, funcionou, por 1 ano, 2 anos. Então as coisas vão sendo descobertas ainda, não tem nada pronto nesse sistema. O DeFi, né, as finanças descentralizadas, tem um conceito interessante. Finanças descentralizadas, replicamos o que existe no mercado tradicional dentro da blockchain. O problema é que estão construindo ainda esses mecanismos e qual é a validade disso? E fora isso, o Bitcoin ele é como se fosse o próprio ouro, é um dinheiro. Enquanto as blockchains, elas competem entre si. E aí, quem vai vencer? Aquele que entregar o melhor resultado com menor custo e eficiência, né? Então, se a gente tem uma máquina que ainda não está atualizada como o Ethereum, que trouxe todo esse conceito e ainda está caro, vamos para a Solana, paga 1 centavo de dólar na transação, isso e aquilo, não tem problema se tem hack e tal, mas o mercado vai buscando colocar o seu dinheiro onde é mais eficiente, né? E o Ethereum ficou para trás nesse tipo de coisa, só que tem projetos para mudar novamente as políticas monetárias e até mesmo melhorar a questão do gas, né? Que o gas é o tamanho do bloco. Então aumentaram o tamanho do bloco para ficar um pouco mais barato e ter mais transações ao mesmo tempo. Então tudo é modificável. E como você pega um sistema como esse e fala, vai durar 100 anos. No Bitcoin, cláusulas pétreas do Bitcoin, o tamanho do bloco, sensacional, não mexa no tamanho do bloco, porque isso também seria um golpe contra os próprios mineradores, e também não mexe na quantidade de Bitcoins que existem, deixa lá. Outras coisas você vai atualizando e tudo mais, né? Agora abriu o campo para colocar memecoin na rede Bitcoin, que é totalmente divergir do espírito original, entretanto, não tem problema, cada um utiliza da maneira que quiser. E veja, 1 ano depois, ninguém mais está ocupando o bloco com aqueles brinquedinhos, né, que foram colocados. Mas isso leva a algum tipo de evolução no futuro. A Litecoin, né, como exemplo, a Litecoin surgiu como uma prata digital. Se o Bitcoin era o ouro, a Litecoin era a prata. Então ela era 4 vezes mais rápida. O bloco em 2 minutos e meio, ao passo em que o Bitcoin é 10. 84 milhões de unidades, enquanto o Bitcoin tem 21 milhões. Então, tudo vezes 4. E diziam que seria a prata, né, para ser negociado, enquanto o Bitcoin ficaria guardado. Veio a Lightning, trouxe essa ideia para dentro e você não precisa mais disso. Então, tudo que se for descoberto nessas outras moedas incorporarão Bitcoin ao longo do tempo. E é por isso que você perde tempo de vida se você ficar estudando 150 mil projetos. É muito mais fácil você comprar Bitcoin. Bitcoin saiu dos 15 mil para 100 mil, ele fez 600%. Fiz até uma postagem no Twitter vendo as quedas. Só que você tem que aguentar as quedas, né? Quedas de 30% a cada 3, 4 meses acontecem. Se você não tem um horizonte temporal ultra rápido, quero para amanhã, você senta em cima do Bitcoin e vai ver o resultado acontecer. E aí você vai ter melhor qualidade de vida. Agora, qual é a confiança que uma pessoa dorme com 40 altcoins na carteira, né? Porque as pessoas têm isso. Elas veem os canais e compram um monte. E aí começa a cair. Poxa, é difícil. Boa. Cara, para mim, assim, essa mudança do Ethereum para Proof of Stake em vez de Proof of Work foi muito... Assim, entendo que eles podem mudar, assim, tudo que você falou, mas a minha leitura, na época eu trabalhava com mineração de Bitcoin ainda, né? Ainda estava na Arthur Mining. Para mim foi o Ethereum desistindo. Foi o Ethereum falando que não consegue competir, então vamos para outro tipo de processo de validação, assim. Tipo, sabe, a gente não consegue competir pela demanda de processamento de dados, uso de energia, validação via prova de trabalho, vamos, e beleza, também queremos ganhar staking, porque a gente tem mais Ethereum, então se a gente stake, a gente consegue validar, etc, etc. Mas, assim, no fundo, em essência, acabou sendo um grande tiro no pé, porque estava começando a engatinhar toda a narrativa do Bitcoin como algo positivo ao meio ambiente, e eu lembro que muito da conversa na época era que o Bitcoin faz mal para o meio ambiente, a gente vai ser Proof of Stake, a gente vai ser neutro ao meio ambiente. E aí logo depois começa a surgir essa questão de, mineração de Bitcoin consegue mitigar a emissão de metano, consegue ajudar o balanço das redes energéticas, ajuda, sabe, geradores de energia a se tornarem viáveis economicamente, porque
dar uma nova fonte de demanda pela energia que eles estão produzindo, sabe? Várias coisas assim que não eram muito faladas, sabe? A minha sensação foi que o Ethereum tentou seguir o tal do ESG, quando o ESG já estava nos seus finalmente e eles não perceberam a deixa, E a sabe? mudança da BlackRock enterrou o ESG também, né? Quando eles Exato. abraçaram o Bitcoin. Não, exatamente. Cara, você falou uma outra coisa aí que me deixou na dúvida de qual é a sua visão. Quando alguém fala em descentralização, para você, descentralização pode ser uma coisa que é um contínuo, tipo, o Ethereum é um pouco mais descentralizado que Solana, por exemplo, ou descentralização é um binário que tem o Bitcoin, que é descentralizado, e tem todo o resto que é centralizado? O Bitcoin é descentralizado, o resto são lojas de aplicativo, na minha opinião. Então não tem descentralização ali. Tem certa descentralização, né? É que Porque essa certa e nada é a mesma coisa, né? Porque eu é, concordo totalmente com o que você falou, e assim, deixa mas para até. quem investe em cripto, o povo não tá nem aí para isso. Eles querem ver o pump, a moedinha do Exato. Milei, a moedinha do Então, Trump. Então, o fundamento não tem problema. né, O então, fundamento é o white paper, ali, o projetinho. Eles não ligam, né? É só mas narrativa bonita da época. é justamente por isso que eu não acredito que o Ethereum tem chance no longo prazo. Tipo, eles até conseguiram um efeito de rede, isso não dá para tirar deles, então se eles mudarem todo o protocolo e manterem o nome Ethereum, talvez dê para consertar o que eu vou falar agora. Mas para mim, assim, o Ethereum tentou fazer algo meio descentralizado e meio centralizado. Por isso o gás é alto, por isso que a rede é relativamente ineficiente para várias coisas, por isso as taxas saem altas. Chegou a Solana e falou o quê? Exatamente o que você falou. Pô, ninguém se importa com descentralização. A gente quer eficiência para as transações. Se a gente quer eficiência para as transações, vamos centralizar mais, tornar tudo mais eficiente e mais barato. Então, para mim, assim, a Solana já mostrou essa coisa aqui, ó. Saímos do armário, a gente de fato não é descentralizado e tá tudo bem. A Inclusive, questão, a Solana comemorou em janeiro que fazia um ano completo sem desligar a rede. A rede tem liga e olha só, desliga, né? Aqueles travadas que davam, ficava horas e horas desligada. Tinha que ligar para os nodes, os mineradores da rede, não sei como é que são chamados, para dar o reboot no sistema. Poxa, imagina fazer isso com Bitcoin, né? É uma loucura total. Então, o jogo das altcoins é simplesmente vamos ver o dinheiro que está entrando. Ou é uma corrida que eles estão preparando o carro ainda. não, perfeito. E o pior é que compete com empresas como a Amazon, Google, por isso que não tem futuro, na minha opinião. Se é Sim, uma empresa de tecnologia, quem já tem efeito de rede? A Amazon, Google, todo mundo já tem efeito de rede e poderiam criar suas próprias blockchains. Imagina, JP Morgan, vamos criar minha própria blockchain para negociar entre bancos. Não preciso de uma XRP, que é uma empresa que nasceu com as moedinhas ali, que diz ser a próxima descentralização da transação bancária mundial. Não precisa. A Fidelity disse hoje, no post, que a Lightning do Bitcoin é a rede mais efetiva para transacionar dinheiro. Por que você utilizaria outra coisa, né? Então, vai afunilando ao longo do tempo e essas narrativas vão morrendo. Bater de frente com empresa de tecnologia, Nvidia, isso aqui não dá. E são empresas de tecnologia essas altcoins. e no limite também, né, querendo ou não, você falou, concordo totalmente, assim, com que, tipo, dava para a Amazon estar fazendo exatamente o que a Solana ou o Ethereum estão fazendo. E assim, se você é centralizado, para que você quer usar um banco de dados ineficiente que é uma blockchain, em vez de centralizar nos seus próprios servidores e rodar na AWS mesmo, rodar um banco de dados SQL ou no limite uma planilha Excel, sabe? Assim, não sei, no fundo, sabe aquela história que primeiro existiam os físicos quânticos, que assim, a palavra quântico ganhou uma puta reputação por causa disso, e aí de repente surgiram os coaches quânticos. Os coaches quânticos, eles usam a credibilidade da palavra quântico para vender gato por lebre. Às vezes a sensação dessas cripto que são descentralizadas só no nome é isso, elas usam a palavra blockchain para e criptografia também para ludibriar os incautos. Você concorda com isso ou você acha que é muita maldade da minha pessoa falar isso? Não, é isso mesmo. Por que você investiria em uma moeda que tem inteligência artificial sem investimento nenhum? E para que ela precisa de um token? Se existe o Grok, se existe. Todo mundo está por trás disso, né? O ChatGPT, tem grandes empresas colocando milhares e milhares de dólares, bilhões, né? Para fazer uma inteligência artificial, e você vai ver uma moedinha. Para que vai precisar de uma moedinha que faz isso, sendo que não tem contrapartida? Então são narrativas. Escreveu no papel ali, o pessoal está aceitando. Se vai quebrar, tudo bem, quebrou, faz outra. E assim o mercado continua, né? Até que descobriu-se agora que quem criou a própria moeda do Milley, o cara criou a moeda da Melania também, né? São insiders que combinam entre si para fazer o pump da moeda. Olha, eu confesso que eu não acompanhei muito, então, já que você já tem mais informação que eu, deixa eu pedir mais informação.
Eu vi só por cima o que aconteceu com Trump, Melania e agora essa Libra. Comenta um pouco como você que estuda mais o ecossistema como um todo, em vez de ficar focado no Bitcoin, viu esses eventos. Quer dizer, deixa eu dar um passo para trás, assim, porque as meme coins, quando elas surgiram, sei lá, faz um ano e pouco na Solana, daí fizeram as runas no Bitcoin, tinha Pepe, tinha o cachorro com chapéu, Dog with Hat, e assim, parecia uma brincadeira muito inocente, assim, beleza, é um esquema de pump and dump, mas feito de maneira orgânica por narrativa de comunidades meio dos caras nerdzões no computador fazendo piada, sabe? Que nem qualquer Reddit da vida sempre foi. E isso foi morfando ao longo desse último ano para de repente ter esses rug pulls gigantes com Trump, com Melania e com Milley barra Libra acontecendo. Uhum. Como se acompanhou todo esse desenvolvimento, desde essa parte mais, vamos chamar de ingênua, mais pura, até os dias de hoje, com esse grande rug pull que, sei lá, se o Milley participou, ou se ele foi ingênuo, mas que aconteceu? Eu acho que o Milley, ele não dá para saber de fato o que está no coração dele ali. Entretanto, eu acho que ele simplesmente caiu no golpe. Eu acho que ele foi o pato Porque da mesa também. a plataforma ali, o site, olha, ele falava até as frases dele, né? Sobre liberdade e tudo mais. Vamos investir nessa moeda para trazer dinheiro para aumentar os fundos das empresas de tecnologia, de startups. Então, é investir na própria Argentina. O cara caiu nesse golpe aí, né? Não fez uma diligência interessante em relação ao projeto. O Trump, quando lançou a moeda, é diferente. O Trump, ele tem costa quente. Quando reclamaram com ele em uma entrevista dentro da Casa Branca, oh, quanto dinheiro eu fiz? Ah, fez $500 milhão aí. Eu falei, isso é fichinha. Esses caras que estão aqui do meu lado fazem muito mais do que isso. Então ele deu de ombros, não tô nem aí o que aconteceu. Agora o Milley não pode fazer isso. O Milley não é Trump. E ele está muito mal assessorado. O Milley, ele não vem de um histórico de Bitcoin ou de histórico de criptomoedas. Está descobrindo isso agora porque tem essas ideias de liberdade. Mas as pessoas que estão ao redor dele, e quando surgiram fotos desse Hayden, né, que é esse rapazinho que criou a moeda com ele ainda em janeiro, e ele falando, olha, será meu assessor? Todo mundo criticou, esse cara ninguém conhece no mercado, cuidado, isso e aquilo. Aí deixar soltar a moeda, e aí quando ele faz aquele post, a moeda vai para $4 bilhões, e os insiders, a própria equipe retirou 100 milhões de liquidez, né? Eles retiraram, porque dentro do DeFi, e foi no DeFi que isso aconteceu, você tem que fazer uma pool de moedas, ou seja, é como se fosse um banco. O banco tem real e tem dólar. Você entrega real e recebe dólar, isso e aquilo, e paga uma taxinha por isso. Então, se você quer vender uma moeda dentro do DeFi, você tem que ter o par lá. Então, você coloca Solana e coloca a moeda Libra ali do Milley. Então, o que eles fizeram? Era o USDC, eu acho. Eles colocaram somente Libra de um lado e quando entrava dólar, eles sacavam. E sacaram 100 milhões e deixaram só as moedinhas no mercado. É por isso que derrubou. E o pior é que as coisas foram se complicando, porque venture institucionais ali, os calls, né, os influenciadores, aquele David Portnoy, que é dono de um time, cara, ele foi brigar. Ele falou, olha, eu recebi essa moeda, 6,5 milhões de moedas, e aí eu fui fazer o post, né, olha, moeda do não sei o que, eu ganhei essas moedas de presente, e o rapaz me falou, você não pode fazer isso, você não pode dizer que você recebeu, senão você é um insider. E ele falou isso abertamente. E depois disse: olha, eu comprei 5 milhões no meu bolso, devolvi essas moedas, comprei 5 milhões e perdi os 5 milhões no Hug. Tava bravo. Mas só mostra que existem insiders por trás dos projetos. E aí é uma vergonha o que acontece, né? Então, as meme coins sempre existiram, como as altcoins, mas passam por períodos onde uma vai sobressair a outra. Quando a gente teve lá no início que surgiu o Bitcoin, as moedas eram de pagamentos. Ah, vamos criar uma moeda melhor de pagamento. Depois veio 2017 ali, o Ethereum trazendo a Altcoin Season, a primeira de fato, com os tokens de DeFi, os tokens de plataformas de empréstimo, isso e aquilo. Então essa é a narrativa. 2022 foram os NFTs. Você vai dar valor a um desenho de macaco? Pô, não tem sentido nenhum. Contribui muito para uma lavagem de dinheiro, né? Você é as duas pontas da mesma transação. E agora, como não tem mais incentivo a criar uma moeda, isso e aquilo, vamos criar um meme coin mesmo, porque é baseado em reputação. Só que isso, eu acho que vai sempre acontecer. Tem um vídeo bem antigo do Andrés Antonopoulos que questionam ele, né, se haverá espaço no futuro para múltiplas moedas. E ele fala, sempre vai existir. Em todo canto do mundo, se você tem seres humanos, eles vão criar seus tokens, né? Tokens como representação. Até mesmo crianças, que deixa as criancinhas na escola, vão pegar uma tampinha, vão pegar uma figurinha, e aquele é o token que vale alguma coisa perante a comunidade ali que as pessoas estão vivendo, né? Então é natural do ser humano a criação de tokens. Só que, no meio disso tudo, sempre vão ter os golpes.
Perfeito. E assim, concordo totalmente. Assim, a visão de que o Bitcoin vai ser a única moeda que vai dominar tudo, assim, talvez em valor de mercado, em efeito de rede, possa até fazer sentido. Mas, sei lá, o inglês dominou a língua que todo mundo fala, mas mesmo assim existem vários dialetos por aí, sabe? A gente vê o valor do ouro, mas ainda existe o ouro de tolo por aí, sabe? Tipo, as pessoas compram pirita porque brilha, porque é bonito, porque é amarelo, mesmo sabendo que não é ouro. Então, assim, se existe um ouro digital, é nada mais natural que vai existir ouros de tolo digitais que vão enganar certas pessoas, vai ter essa simetria de informação, mas, sei lá, querendo ou não, assim, eu acho que tá rolando essa diferenciação nos últimos 1 ano, 2 anos, né? Pelo menos desde a aprovação dos ETFs, mas acho que até de antes, desde a FTX e Terra Luna, que existe o Bitcoin e existe todo o resto e eles são diferentes, né? Para mim, isso não sei, para mim isso sempre foi claro, assim, no começo eu não tinha isso muito claro, mas eu preferia estudar o Bitcoin porque era maior, tinha efeito de rede, e conforme eu fui estudando, foi ficando sempre cada vez mais claro. E aí isso me traz uma dúvida que acho que você é uma boa pessoa para responder, que é a seguinte: é, o perfil de um Bitcoiner e de um investidor de cripto como um todo ele é muito diferente, sabe? Por que que leva algumas pessoas a caírem na toca do coelho e estudarem só o Bitcoin, se dedicarem tanto ao Bitcoin, e várias outras poderiam ter a mesma oportunidade, tão expostas às mesmas informações no mesmo grande ecossistema cripto, e em vez de olhar para isso, procuram a segunda camada de staking, de DeFi e etc. Você já parou para pensar no que você acha que é a diferença entre um grupo e o outro grupo? É um pouco mais a questão da ganância, né? Ou não entender de fato o que é o Bitcoin, porque pelo modelo Stock to FOMO, tá claro que o Bitcoin vai sobressair em relação a tudo ao longo do tempo, né? Como as ações disparam ao longo do tempo. Entretanto, a palavra simetria que você falou agora há pouco, ela mexe muito com o sentimento das pessoas. Quando a gente vê a maioria dos YouTubers, olha, se eu colocar $1.000 no Bitcoin, ele pode fazer 2.000. Mas se eu colocar $1.000, aquela moedinha linda, você vai ter 10.000, ou você se aposenta. Quem vai fazer 100x esse semestre, né? Tem sempre aquelas brincadeiras. E mexe muito com a ganância. Isso a gente vê muito nos YouTubers que falam somente sobre Bitcoin, como é de fato você e outros canais, que tem uma audiência um pouco mais restrita, enquanto quem fala de moedas e fica o tempo todo falando sobre trade, vai ter 10, 20 vezes mais visualizações, porque mexe muito com o sentimento de ganância. E o problema é que as pessoas elas só vão, de fato, perceber o Bitcoin depois que quebrarem a cara. Mas mesmo assim ainda é muito difícil, porque quem perdeu no boi gordo foi lá e perdeu no Avestruz Master. E as pessoas, não, isso acontece. Elas tentam recuperar o prejuízo com a mesma velocidade que perderam esse prejuízo, né? Palavras do Baster. E de fato não conseguem, ficam nessa roda de rato insistindo nesse tipo de coisa. Para realizar pagamentos via Pix com Bitcoin ou USDT, você deve clicar no ícone central no menu inferior, clicar em Reais, digitar o valor que você deseja transferir e clicar em Enviar. Agora, digite ou colhe a chave Pix do destinatário, selecione a conta e digite o seu BIPA-PIN. Por fim, escolha o método de pagamento clicando em Reais. Agora você pode escolher entre usar Bitcoin, USDT ou Reais. E para finalizar, arraste o botão branco para confirmar a transação. Perfeito. Então você concordaria com uma afirmação minha que assim, eu enxergo muito que altcoins e memecoins, no fundo elas são especulações para o curto prazo, que tem é mais análogo a, por exemplo, um jogo do tigrinho, a apostar em corrida de cavalo, a jogar jogo do bicho, a fazer uma bet, fazer uma fezinha na Mega Sena, enquanto o Bitcoin é muito mais uma coisa de... Isso quando a pessoa entende, porque se a pessoa não entende, se alavanca e só quer fazer trade, dá na mesma, né? Mas para a pessoa que realmente começa a usar o Bitcoin como poupança focado no longo prazo. Para mim, você falou de ganância. A ganância é essa visão de querer olhar no curto prazo e ganhar o dinheiro logo em vez de ganhar. Porque assim, a gente fala que o Bitcoin é ganhar na loteria em câmera lenta. Mas assim, você era do mercado de ações e eu também. O Bitcoin não é câmera lenta. Ele só é câmera lenta se você tem a preferência temporal de um peixe e quer ficar rico em uma semana, não em 5 anos, 10 anos, né? Uhum. De fato, isso muito acontece. E
a velocidade do Bitcoin ela é gigantesca. Só que as pessoas, quando chegam nesse mercado, querem uma velocidade ainda maior. E elas batem naquilo, olha, o Bitcoin é gigante, então não tem como subir. Não conseguem interpretar o todo, né? O Bitcoin não tem nem 1% do valor da riqueza da Terra. E se pegar 10%, alguma coisa nesse sentido, descapitalizar o ouro, descapitalizar obras de arte, outras coisas, poxa, para onde iria o Bitcoin? Ainda mais por ser escasso. Mas essa questão de vencer amanhã, vencer essa corrida agora, é o que leva muita gente à ruína. Eu tenho um bom amigo, e ele já tem ciclos no histórico de Bitcoin e tudo mais, mas ele continua comprando altcoins. Tem lista de 20, 30 altcoins e espera que elas subam, né? E é muito preocupante, porque desde 2022 o Bitcoin subiu 600%. As moedas estão patinando, não conseguiram fazer nada desse sentido. Então, em poucos tempos, você conseguiu fazer 6 vezes seu patrimônio em Bitcoin e comprando moedinha, vendendo o tempo todo. Que desespero, será que vai? Vai, mas tem sempre a esperança de amanhã poder dar certo. Não vai dar certo, né? Pode até dar, uma outra moeda vai se sobressair, mas confiar toda a sua riqueza é muito difícil. Quem vai colocar 1 milhão de reais em moedinha, sendo que o Bitcoin, você coloca 1 milhão, daqui a 10 anos você tem a perspectiva que o Bitcoin vai estar lá ainda. Agora, se essas moedas vão estar lá, é complicado. Perfeito. Cara, e você tem alguma história, sei lá, você tem muitos seguidores que são cripto, beleza, você tenta caminhar eles para a luz, mas isso significa que eles vêm do mundo cripto. Eles já devem ter compartilhado várias falcatruas que eles sofreram, que aconteceram com eles no mercado cripto. Tem alguma ou algumas que te marcaram? As maiores falcatruas são as pools, na minha opinião, né? Os pools de liquidez. É vendido de forma simples para a maioria. Vamos para o DeFi porque você vai fazer uma pool, vai ganhar taxa, isso e aquilo. Só que você tem que saber sobre trade e ainda mais a contramão do trade, porque a moeda que está subindo você está vendendo e a moeda que você recebe é a moeda que está caindo. Então as taxas têm que ser muito grandes para compensar esse tipo de coisa. Você faz lá um percentual, 30% ali o range de negociação, você vai ganhar pouca taxa, porque é um range muito grande. Aí vem outra pessoa e faz um range de 10%, você está ganhando muita taxa. Mas se a moeda caiu 10%, será que você conseguiu recuperar o que você investiu? E aí eu recebo muitas questões, porque eu tenho um curso de DeFi, né? Quando eu comecei eu fiz um curso de DeFi. Só que o meu curso ele migrou totalmente. O DeFi era para falar das moedas e na época dava muito dinheiro, porque os protocolos imprimiam as moedinhas e davam a você. Hoje é mais o rendimento orgânico mesmo, para transacionar. E as pessoas querem, olha, vi que dá para ganhar 1% ao dia com pool. Poxa, quem ganhar 1% ao dia fica rico em quanto tempo, né? Aí, se todo mundo ganhasse esse 1% ao dia, seria muito bom. Não vai ser assim. Quem consegue fazer, vai ter alguém que vai conseguir fazer isso, mas você não tem a velocidade da informação, você não é um robô que vai saber fazer as transações de forma muito mais calculadas ali. E aí eu tento trazer as pessoas mais para os empréstimos colateralizados, né? Eu acho que isso aí são opções interessantes. Acharia mais legal se uma BlackRock aceitasse meu Bitcoin como garantia e me emprestasse dólares do que deixando dentro do DeFi, mas hoje a solução que a gente tem, só para quebrar um pouco isso, lá no 60 mil do Bitcoin, eu vendi para comprar uma casa. E aí eu precisava reformar. Falei, mas eu não quero vender mais, eu quero deixar ainda um pouco de Bitcoin aqui. E aí eu colateralizei uma plataforma, né, a Aave, e peguei dólar, pagando 4% ao ano. Pô, se eu fosse pegar esse dinheiro no mercado, quanto eu pagaria de juros? E outra, eu não queria vender meu Bitcoin, então eu arrisquei a propriedade do Bitcoin, né, terceirizei a responsabilidade para um contrato inteligente, peguei esses dólares, fui pagando aos poucos, e o Bitcoin simplesmente dobrou de preço, eu consegui pagar o valor em dólar sem tirar dinheiro do bolso, simplesmente vendendo ali uma parte dos Bitcoins. Então existe uma saída assim para utilizar. Eu acho que empréstimos colateralizados são sensacionais. Seria muito melhor se bancos fizessem isso sem aquela cobrança, exigência do dinheiro ali ao vivo, né? Todos os meses e deixar o contrato rolando. O Michael Saylor faz isso, ele pega dinheiro do mercado, não tem que pagar, tem lá, daqui 5 anos ele vai ter que pagar a dívida dele. Eu acho isso bem legal. Mas sobre os golpes mesmo, o que mais eu recebo são pessoas que pegam as carteiras, né? Apesar de elas terem lá uma Trezor e outras carteiras, elas utilizam esses DeFis e saem clicando em tudo. E aí o que eu mais recebo é, olha, sumiu o dinheiro da minha carteira. Não vou nem cobrar a consultoria, falar, você foi hackeado. Não tem jeito, caiu um golpe de phishing. E isso aí acontece o tempo todo. O que mais tem nesse mercado são histórias de phishing, né? Bom, eu não quero expor ninguém esse tipo de assunto, mas o que eu recebo são pessoas que entram para as altcoins e querem ganhar renda, querem ganhar aquilo, ganham, mas eventualmente vão cair no golpe. Até mesmo grandes youtubers já caíram em golpes de phishing aí. Então eles não vão quebrar os códigos da blockchain, códigos da carteira, você vai entregar o dinheiro pro bandido sem saber. Tá, então acho que agora é bom você explicar para a galera em casa.
como eles fazem para evitar cair num golpe de phishing? Para a gente não trazer só o problema, trazer a solução para caso alguém aqui se estivesse assustado. Bom, a maneira mais fácil é você ficar no Bitcoin. E aí você compra de uma plataforma idônea, tem a BIPA, tem outras corretoras, que você só vai sacar direto para sua carteira. Só que mesmo nesse processo, você tem que ver o que é, por exemplo, na minha carteira, vou fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Acontece muito de vírus alterarem o código ali. Já existe vírus capaz de fazer isso. Então, quando você copiou da sua carteira, tá certinho. Você viu na sua Trezor lá, tava o código, o endereço. Na hora de colar, vai ser um endereço diferente. Então, isso aí é um golpe que acontece muito. Então, tem que tomar cuidado o que você utiliza, que computador você está utilizando para fazer suas transações. Fora isso, quando você vai pesquisar alguma coisa no Google, não clique em sites patrocinados. A maioria dos patrocinados são de golpe. Já vi vários em relação a isso. Então, é um site igualzinho ao site oficial, mas é de golpista. Então, tem que tomar cuidado para fazer esse tipo de transação, porque senão você está entregando as chaves privadas para o bandido aí. Boa, mas a maioria vai acontecer mesmo é com altcoins, né? Contratos inteligentes. Eu acho que dá para adicionar uma terceira coisa que, não faz sentido querer economizar um pouco de dinheiro e comprar uma wallet, tipo uma Trezor, uma Ledger, sem ser de um revendedor oficial com ela lacrada. Comprar uma wallet usada dar muita chance pro azar, assim, tipo, existem pessoas... Eu soube de um caso, e agora ele já se tornou público, o rapaz comprou uma Trezor em uma plataforma, né? Não um revendedor, uma plataforma de mercado que tem um monte de coisa para você comprar. Passou 3 meses, alguém bateu na casa dele, sequestrou a esposa dele, olha, vim buscar a sua Trezor modelo tal. Eu sei que você comprou. Então, como chegaram nessa informação? Tem muitos atravessadores no meio desse tempo. Quem está te vendendo? Quem é essa pessoa que está te vendendo? Se você não compra do próprio fabricante, e é difícil comprar do fabricante no Brasil, porque existem limitações de importação, a Trezor não manda para o Brasil, porque sabe que aqui no Brasil eles devolvem. Compre de uma revenda oficial. Se você não comprar de revenda oficial, a chance de cair um golpe é muito grande. Boa. Cara, e você que se comunica muito bem e consegue, sei lá, falar tanto nesse ecossistema Bitcoin only quanto para cripto como um todo, deixa eu te perguntar uma coisa. O que nós do ecossistema Bitcoin deveríamos entender ou mudar na nossa comunicação para expandir mais a nossa audiência e com isso educar mais pessoas? Ou, ao mesmo tempo, é algo que não depende de nós, porque, querendo ou não, o foco de interesse das pessoas é, de fato, a especulação, a ganância, e, tipo, não depende muito do que a gente fizer, depende muito mais do ciclo do mercado. Eu acho que não tem muito o que a gente mudar, não, porque o sentimento humano, o sentimento de ganância. Se não tivesse as altcoins prometendo, talvez eu não estaria aqui, porque eu só fui na promessa do dinheiro fácil e rápido. Então, muita gente cai no mercado, como eu disse no início também, só cai, são filhos da alta, a gente só cai quando o mercado está subindo. E como existem essas altcoins, memecoins que sobem muito, meu vizinho jogou um joguinho e ganhou moedinha, tem um NFT que está valendo dinheiro, eu também quero esse tipo de coisa. Então o sentimento de ganância atrai, só que as pessoas precisam a partir disso estudar, e é o trabalho que eu tento fazer, né? Eu poderia ficar somente no Bitcoin only, mas o Bitcoin para mim já se tornou algo, claro, a gente vai estudar a vida inteira e não vai descobrir o que é o Bitcoin, e ele vai se transformando ao longo do tempo, como as interações e o que acontece, mas é muito mais fácil de você perceber o que é o Bitcoin e ter confiança nesse ativo. Então eu pego parte do tempo para pegar as falcatruas de mercado, para pegar o que tem nas altcoins, para atrair esse público também e direcionar, e ir afunilando. Tem muito canal que vai falar sobre Bitcoin e já chega dando pedrada nas altcoins, mas aí você não vai conquistar esse público, então vai ter uma barreira muito severa em relação a isso. Então a minha forma de comunicação é mostrar o mercado como um todo. Opa, alegria, hoje está subindo tudo, olha só, a moedinha e tudo mais. Aí vai focando até trazer para o Bitcoin. É mais um processo de conscientização, porque nada vai mudar a não ser você, então não tem jeito de você conquistar o mundo, é aos poucos, é passo a passo. E sobre as altcoins, eu acho que a gente deixou um pouco de lado, né? Como que a gente teria uma altcoin season, isso e aquilo? A gente falou um pouco sobre o Bitcoin, mas também tem a questão do Fed, né? Quando eu imprimo dinheiro, aí sim as moedinhas começam a subir. Eu vou até colocar um gráfico para a gente dar uma olhadinha aqui rapidamente, se você quiser colocar na tela. Então nós temos aqui a dominância do Bitcoin, mas nós também temos o balanço do Fed. E lá em 2020 nós tivemos uma altcoin season, né? Mas foram cheques de dinheiro que chegavam pelo correio para os cidadãos dos Estados Unidos. Então foi muita liquidez. Estava tudo fechado, não tinha onde gastar, vamos comprar qualquer ativo. Então houve uma inflação dos ativos. E a gente viu isso muito bem lá em 2021. Isso daqui aconteceu.
Essa foi uma altcoin season. A gente pode até comparar colocando o balanço do Fed, né, em um novo painel, que é o mesmo gráfico que a gente está vendo aqui. Esse gráfico está aqui, ó. Então, o que a gente pode perceber? Quando o Fed termina o seu apertamento monetário, aqui, ó, ele está apertando, fazendo um apertamento monetário, marca topo na dominância do Bitcoin. Marca topo. E depois disso, a gente vê a expansão de dinheiro acontecendo, bem como as altcoins ganhando terreno. Só que dessa vez, né, se o Ethereum não é o catalisador, o Ethereum está travado, o que a gente pode esperar para ser um catalisador? O balanço do Fed, nessa última reunião, eles disseram que a partir do segundo semestre já vão parar com esse apertamento monetário, né, que é reduzir o dinheiro em circulação. Isso não significa que vai haver uma expansão monetária, mas se acontecesse, aí seria um motivo para uma nova temporada de altcoins, né, porque aí tem uma quantidade abundante de dinheiro no mercado. E nós também não precisamos ter isso para que de fato aconteça uma altcoin season. Se a gente depende de liquidez, olha aqui basicamente nós conseguimos visualizar os quantitative tightens, que são os apertamentos monetários. Nós temos o Bitcoin sofrendo, mas os altcoins sofrendo muito mais. E aí nós vemos a dominância no último gráfico disparando, porque o Bitcoin cai, mas os altcoins caem muito, então o Bitcoin sobe. Quando temos o afrouxamento monetário, que é o que eu mostrei, quando tem dinheiro no mercado, o Bitcoin dispara e as altcoins disparam muito mais. E aí nós temos aqui também a dominância caindo, né? Então a dominância do Bitcoin, para quem gosta das altcoins, ela ama a liquidez. Então ela cai quando a liquidez entra no mercado. E de toda maneira, pode ser difícil que a gente veja uma expansão de dinheiro, mas a gente tem aqui os balanços do Fed, né? O balanço não, o TGA, o Cauê postou aí agora há pouco, bem interessante, o TGA, que é como se fosse a reserva do governo. O governo não pode mais imprimir dinheiro, não pode mais emitir os títulos para serem comprados pelo mercado, porque já tem uma dívida astronômica, então tem uma limitação disso lá nos Estados Unidos, que desapareceu durante o governo de Biden, né? Olha, bateu no teto da dívida. A gente faz o quê? A gente retira o teto, mas agora essa dívida volta, e aí eles não podem mais, essa teto volta, mas agora eles não podem ficar imprimindo à vontade. Só que existe um bolsinho ali, existe um dinheirinho que está guardado do governo, que é quase $1 trilhão, e eles podem utilizar isso, já que precisam de mais capital, né? E se esse $1 trilhão fossem retirados dessa TGA, dessa Conta Geral do Tesouro dos Estados Unidos, poderia ser uma forma de impressão de dinheiro. Bem como o Doge está trabalhando aí, no departamento do Elon Musk, e o próprio Trump falou ontem que ele pode usar 20% do que o Doge economizar para mandar cheque para a população, para mandar dinheiro para a população novamente. Então, essas são as formas que a gente pode observar que sobe as altcoins, né? É quando tem uma abundância de dinheiro no mercado. Hoje, um pouco mais restrito, porque quem entra em Bitcoin é institucional, está comprando por longo prazo, e a gente pode notar isso muito bem nos gráficos. Ano passado, o varejo vendeu 500 mil de Bitcoin e os institucionais compraram esses 500 milhões, e é uma busca. O varejo está com medo, os institucionais estão comprando. E o dinheiro que o varejo faz para subir as altcoins precisa desse incentivo, né? Então está faltando ainda esse incentivo que poderia vir. Então não é só para dar tijolada, para agraciar o coração sensível de quem está sofrendo desde novembro com as altcoins caindo 70% aí. Poderia ser uma esperança. Desde novembro as altcoins caíram 70%? A maioria. Teve altcoins caindo 90%. Caramba, nossa. Meus pesos. Está mais sofrido que bear market. Eu vejo muita história em relação a isso. Olha, eu não tinha noção disso. Tá. Uma última pergunta antes de eu encaminhar para os finalmente aqui, que a gente já passou de 1 hora e pouco. Então, sei lá, você trouxe esses dados de aperto monetário, expansão monetária. Uma pessoa com uma visão mais de trader, vendo isso, vai pensar, pô, então eu consigo sim comprar altcoin para fazer trade e acumular mais Bitcoin depois, é só eu esperar esse momento do Fed. Você concorda com essa visão de vou comprar altcoins, fazer trade com altcoins para acumular mais Bitcoin? Faz sentido na sua visão em algum aspecto? No passado eu tentei fazer isso, né? Quando eu estava começando, olha, eu não vou comprar Bitcoin direto, eu vou comprar a moedinha que vai fazer 100%, e aí eu vendo e compro o Bitcoin. Não dá certo, porque os traders podem ganhar dinheiro, mas não é todo mundo que vai ser capaz de fazer isso. É muito fácil você falar pro Messi, como que faz um gol? É só você sair driblando, 3, 4 pessoas chutar, você vai fazer o gol. Vai fazer igual, não vai fazer igual. Então o trader que ganha dinheiro não é você que está do lado dessa tela. E se você ganhar dinheiro em relação a isso, vai demorar muito tempo, muitos anos até você ter essa consistência, até você entender. Você vai perder muito tempo da sua vida, né? Então é uma rotina muito desgastante. Você pode até abandonar o seu trabalho. A gente viu aí uma reportagem nos últimos dias
que um rapaz perdeu tudo que ele tinha, até mesmo o dinheiro da família, que pegou empréstimo para dar para ele deixou de trabalhar porque ele começou a ganhar em mercados futuros, apostando. E limpou toda a banca e perdeu todo o capital que ele tinha, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque não é fácil. Se você quer ser trader, é uma rotina de anos e anos. E mesmo assim, vai mudando. Lá no passado, quando começam a construir esses gráficos e tudo mais, olha, o RSI já era suficiente, isso e aquilo. Hoje, você pega institucional não está olhando média, não vê a média de 50, 200. Institucional está olhando onde está a liquidez, onde o cara está colocando o stop. E eles conseguem manipular o preço para capturar esse dinheiro e ganhar suas posições, né? E aí está brigando com gente muito grande. Hoje tem robôs extremamente rápidos. O CZ, né, o CEO da Binance, antes de ter a Binance, ele criou um dos algoritmos mais rápidos, né, robôs de alta frequência de trade, então ele vendia esse tipo de coisa. Então a gente desse lado, a gente não tem acesso à velocidade de informação, a gente não tem acesso à velocidade de gráfico e nem a capacidade de interpretar o mercado como essas grandes baleias interpretam, né? A gente vê o Bitcoin aí, do nada despenca 10, 20%, a gente acostumou. Mas por que isso acontece? Bom, as grandes baleias vendem um pouquinho de Bitcoin e já fazem isso acontecer. Então, para onde foram aqueles estudos gráficos? Simplesmente evaporam, né? Tem que tomar muito cuidado, porque não é uma ciência, são probabilidades no trade. Eu gostei muito da sua resposta, vou só adicionar um pouco a minha visão, que assim, é exatamente o que você falou. Querendo ou não, o trade é um jogo de soma zero que está focado no curto prazo e que a gente, pessoa física, que geralmente tem outro emprego, e mesmo se não tiver outro emprego, não tem um servidor próprio dedicado, não é especialista em análise quantitativa, não roda algoritmos extra sofisticados, não tem um supercomputador à disposição, a gente está competindo com fundos que tem tudo isso, se a gente quiser focar em fazer um trade de curto prazo. Ao passo que se você investir para o longo prazo, é basicamente você ver os fundamentos da tese, se eles estão fortes ou não, e você acompanhar eles ao longo do tempo. Se eles se mantêm fortalecendo, no fundo, se o preço não está subindo e os fundamentos estão se fortalecendo, é uma simetria positiva para você que tem uma janela temporal maior. Tipo, em poucas palavras, o trade é um jogo de soma zero focado no curto prazo, o comprar Bitcoin e só holdar ele é um jogo de soma não zero para o longo prazo, que é baseado em fundamentos e é muito mais tranquilo. Tipo, sabe, a gente tem uma vantagem no jogo de longo prazo que a gente não precisa prestar conta a cada trimestre, a gente não tem esse tipo de preocupação. Ao passo que tentar fazer, janela temporal de uma semana, um mês, a gente não tem diferencial nenhum positivo. A gente, no fundo, é um Fusquinha tentando competir na Fórmula 1 contra o Schumacher, contra a Ferrari, contra o Lewis Hamilton. Assim, a gente não tem uma vantagem competitiva a nosso favor aí. Eu conheço gente que é bom de trade, né? Tem curso de trade e tudo mais. Tem sim algumas pessoas que conseguem vencer, mas não é para todo mundo. E mesmo que aquela pessoa venceu, como a gente falou, é o Messi que está jogando ali. Então você não é o Messi também para interpretar dessa maneira, né? E provavelmente ele deve ser profissão trader e não um cara que, não, vou olhar meia hora os gráficos, né, e aí vou trabalhar e deixo o stop loss lá, deixo outro ponto aqui, deixo o gráfico trabalhar sozinho. Não é isso, né? É claro que é gostoso você fazer uma live e mostrar o gráfico, porque vai atrair gente para assistir. Se você faz isso, vai ter gente querendo ver. Eu adoro ver sua live. Olha só o gráfico, olha como subiu, tá lateralizando tanto tempo. Então a gente fica naquela expectativa. Quando que ele vai romper essa lateralização e vai começar a disparar? É gostoso mexer com esse tipo de sentimento, mas é muito difícil você trabalhar com isso, colocando seu capital a risco o tempo todo, né? Principalmente nos mercados futuros. Perfeito. Cara, com isso eu acabei todas as perguntas que eu tinha preparado na pauta para conversar contigo. Eu costumo encerrar esses Bipacasts que eu tenho gravado com duas perguntas. A primeira é, tem alguma coisa que eu deixei de fora, que a gente não conversou nesse nosso papo e que você acha que a gente devia ter trazido e que você quer trazer? Tem até uma questão para você, né? O que você acha de o governos estarem se apropriando de Bitcoin agora e que a gente batia de frente tanto? Nossa, é um dinheiro independente e aí dependemos de Trump agora? Muita gente está falando isso. Eu acho que é o mesmo argumento em relação a BlackRock. Que assim, se o governo americano tivesse mudando o código do Bitcoin para entrar no Bitcoin, era terrível, era realmente o Bitcoin se ajoelhando frente ao governo americano. Se o Bitcoin tivesse que ter mudado o código para BlackRock fazer um ETF, seria a mesma coisa. Seria a gente se ajoelhando e pedindo permissão a BlackRock ou ao governo americano. Que, querendo ou não, é mais ou menos algo que, na guerra do tamanho dos blocos, os big blockers queriam fazer. Eles queriam mudar o Bitcoin para que ele fosse mais adotado.
O que eu vejo não é isso, o que eu vejo é o oposto que está acontecendo. Para mim, são os governos levantando a bandeirinha branca e falando, puta, a gente não tem o que fazer para derrubar o Bitcoin, é melhor a gente interpretar isso e tomar atitudes a favor. Então, visto que a gente não tem como tomar atitudes contra. Querendo ou não, a Choke Point, ela foi uma tentativa de matar o ecossistema cripto / Bitcoin como um todo. O que eles conseguiram? Muito menos do que eles imaginavam. Esse ano já teve a entrevista do Putin falando, o Bitcoin, de fato, a gente não consegue interromper. E assim, a Rússia minera Bitcoin com a Petrobras dele, que é a Gazprom. Eles já fazem isso, já tem vários países fazendo isso. Eles fazem isso porque eles gostam? Sim, eles querem ganhar dinheiro e monetizar um recurso abundante. Mas assim, se eles pudessem escolher, eles com certeza prefeririam que o Bitcoin não existisse. Só que eles não têm como escolher. Então, assim, na minha Pela cabeça... teoria dos jogos, né? É Exato. necessário que eles assumam isso. Então, na minha cabeça, cara, tem muito mais uma questão que os governos estão sendo bitcoinizados e o mercado financeiro tradicional está sendo bitcoinizado. E assim, eu entendo que quem começou no Bitcoin em 2012, 2013, 2014 era totalmente libertário, detestava governo e não queria nenhuma relação de uma coisa para outra. Entendo esse viés. Ao mesmo tempo, na minha cabeça não faz sentido nenhum acreditar que vai ter uma hiperbitcoinização, que o Bitcoin vai realmente ser adotado amplamente, que ele vai mudar toda a estrutura do mundo e, no entanto, nunca nada do mercado tradicional e nunca nenhum governo vai querer participar. Pô, a gente sempre fala que o Bitcoin é o dinheiro do inimigo, que o Bitcoin é para todos e que legal que o Bitcoin é para todos e não conseguimos censurar ninguém. Pô, isso se aplica para os governos e para BlackRock também. Se eles não mudarem as regras de consenso, se eles não mudarem o algoritmo do Bitcoin, no fundo, que bom que eles estão entrando, é mais capital monetizando o Bitcoin, desmonetizando o sistema Fiat, é positivo. Então, na minha visão, é isso. Visto que eles não mudaram nada no Bitcoin, eu não vejo isso como problemático, eu vejo isso como uma bandeira branca, de fato, é o Bitcoin que está ganhando deles e, sabe, o governo americano e a BlackRock, o sistema americano financeiro como um todo, estão sendo bitcoinizados, na minha visão. E eu sei que essa é uma visão que o pessoal mais roots, pessoal mais antigo, esse pessoal mais libertário não concorda. Mas na minha visão... Tem a janela de Overton também, né? Aquele conceito. Sim, e tipo, mas assim, eu não consigo ver nenhum cenário em que o Bitcoin, sabe, pode ser falta de imaginação minha, com certeza eu não sou das pessoas mais brilhantes do mundo, mas não, na minha cabeça nunca existiu um caminho para o Bitcoin dar certo e em algum momento o Itaú, JP Morgan, a BlackRock não quererem se envolver. Tipo, antes de mais nada, eles gostam de ganhar dinheiro. Bitcoin dá dinheiro. Por que eles não iam querer se envolver com Bitcoin? Tipo, não faz sentido. O banco trabalha com dinheiro. Bitcoin é um dinheiro superior? Pô, os bancos não querem, sabe? O dono da empresa do Itaú, os Moreira Salles, o Setúbal, eles não querem falir e do nada perder todo o patrimônio deles. Se eles têm um negócio que é trabalhar com dinheiro e o Bitcoin é um dinheiro superior, para mim é só a mais bem entender que eles vão eventualmente trabalhar cada vez mais com Bitcoin. Tipo, eles já estão mais adiantados que o Brasil já está mais adiantado na bitcoinização do sistema financeiro em comparação aos Estados Unidos no sentido regulatório, mas assim, pô, daqui a um tempo, com certeza, você vai poder colocar seu Bitcoin como colateral no Itaú, no Nubank, na BIPA, sei lá, sabe? Vai ter instituições do mercado tradicional que vão pegar o Bitcoin como garantia no empréstimo e você vai ganhar crédito a partir disso, sabe? Eu acho que é natural, assim, e de novo, eu não consigo ver um cenário, sabe? Quem acreditava numa hiperbitcoinização e fica triste que a BlackRock ou que o meu governo americano estão se envolvendo, no fundo estava carregando duas crenças que são incompatíveis entre si na sua cabeça sem perceber que essas crenças eram incompatíveis. E muitas pessoas fazem isso, é uma coisa natural do ser humano carregar várias crenças que são incompatíveis entre si e a gente carrega sem problema nenhum, tá? Então não é uma crítica nem nada, mas a minha leitura é isso, a minha leitura é que era inevitável isso acontecer em algum momento e está acontecendo agora. Sensacional, bacana essa opinião.
Você concorda? Você pensa diferente? O que você acha Eu disso? concordo, e eu não acho que é de todo mal os governos ou os bancos se envolverem. Sim, que tem a janela de Overton, né, que é o tempo da época para que os governos adotem uma tecnologia ou expandam a proteção disso. No passado, bem como você falou, eram as pessoas que eram contra o Estado. Inimaginável o Estado adotar Bitcoin há 15 anos atrás, né? Ninguém pensava em relação a isso. Do mesmo jeito que no passado, ninguém imaginava que as mulheres poderiam votar. Então os políticos não colocavam essa pauta em jogo. Mas o tempo passa e o pensamento da sociedade influencia nesses políticos. E é por isso que hoje a gente vê os políticos protegendo o Bitcoin. Então, se a gente quer falar que Bitcoin vai ser o dinheiro do futuro, é simplesmente uma questão temporal. Talvez lá na frente seja muito simples esse tipo de pensamento. Como nós não víamos simplicidade em imaginar que teríamos um ETF de Bitcoin funcionando hoje, né? Então é tipo um horizonte temporal que precisa ser passado para que isso aconteça. E modificou muito o cenário a partir dessa posse de Trump para o Bitcoin. Ele tem os defeitos dele em outras áreas e tudo mais, eu não estou nem aí para essa política. O que eu quero saber é sobre o Bitcoin, sobre o dinheiro, porque nada vai mudar a não ser você, então você cuida de você e dos seus. E ele trazendo essa estrutura regulatória para os Estados Unidos, para mim é muito maior do que uma reserva estratégica de Bitcoin. Ele deixar os bancos comprarem Bitcoin, SAB 21 sendo repelida, a contabilidade americana podendo colocar agora Bitcoin sem ser um passivo, é sensacional. Então é abrir as portas para atrair um capital para esse tipo de setor, né? Para atrair empresas a desenvolverem. Tem até aquela, será que vai ficar mais fácil utilizar o Bitcoin porque as pessoas estão utilizando ou porque o preço está subindo? Então, na minha opinião, são as pessoas que vão utilizando ao longo do tempo, vai ganhando patamar na sociedade, vai adquirindo contornos de benefícios e as pessoas não querem ficar de fora. Os bancos que criticavam, golpe, isso e aquilo, pedra de estimação, eles possuem Bitcoin hoje, né? A gente tinha os fundos soberanos da Noruega comprando 1% da MicroStrategy, fundo soberano de Emirados Árabes Unidos, né, de uma cidade lá, Abu Dhabi, eu acho que foi isso que comprou aí uma pequena quantidade de Bitcoin, mas já é algo sensacional. Eles estão comprando isso, fundo soberano. Então quem não está conseguindo perceber a janela que nós estamos vivendo agora vai ficar para trás. Ou você compra Bitcoin antes do governo americano, ou você compra depois. Não tem outra opção. Perfeito, não podia concordar mais. Daí, a última pergunta que eu faço para todo mundo é: eu queria recomendações de leitura sua. Uma recomendação que tenha relação com Bitcoin, economia, todo esse ecossistema que a gente trabalha. Pode ser um livro, pode ser um artigo, pode ser um podcast que você viu e gostou muito. E uma recomendação de leitura que não tenha nada a ver com isso, sabe? Se é ficção científica, é poesia, é um teatro, não sei, sabe? Alguma coisa que seja para descomprimir o cérebro e que não tenha nenhuma relação com economia nem com Bitcoin. Sobre o Bitcoin, o que mudou meus olhos no início foi o livro de Seif Dinamuz, né, o Padrão Bitcoin. Eu achei esse livro fantástico e ele nem fala de Bitcoin durante muito tempo. Ele vai explicando o sistema financeiro e a gente vai caindo em si como o nosso dinheiro é de fato uma maquiagem gigantesca, né, até chegar no Bitcoin. Então acho que esse é um livro essencial para quem quer se aprofundar bastante em relação ao Bitcoin. Agora, uma outra sugestão, eu vou fugir do aspecto de leitura, mas a série Ruptura eu acho que é sensacional. Não sei se você já assistiu essa série Severance, uma série da Apple, que mostra muito bem o ambiente de trabalho e como a gente se comporta dentro dele e do lado de fora e as ambiguidades em relação a isso. Então essa série Severance, Ruptura da Apple. Pô, eu passei, sabe quando você tá zapeando, passando no menu, eu cheguei a ver essa capa, não me aprofundei, mas agora eu vou olhar com outros olhos e vou ver se eu... E não é uma série para você assistir de uma vez, tem que degustar ali os episódios, porque são embates bem polêmicos dentro da pessoa. Claro que quem não está no mundo corporativo vai ficar um pouquinho de fora para entender o que ele quer dizer de fato, só que a estética e a dinâmica do que acontece ali é sensacional. Perfeito. Caião, cara, como sempre, um prazer conversar com você. Acho que, sei lá, é sempre uma conversa que flui, eu nem vejo o tempo passado, seja quando eu for no seu canal, acho que a gente chegou a gravar para Explica Bitcoin aqui também, é sempre um prazer, cara. Então, queria agradecer você aceitar o convite, agradecer o seu tempo de você perder 1h30 aqui conversando com a gente, e, cara, aquele abraço, de verdade, muito obrigado, até a próxima. Que isso, eu que fico feliz, né? Ainda mais você é uma referência no mercado de Bitcoin no Brasil hoje, dando essa oportunidade para mim. Então, obrigado, eu que agradeço e vamos lá para o meu canal novamente. Nós começamos bem devagar, né? Eu lembro no primeiro encontro que a gente teve, você foi falar de mineração, e eu, não, vamos bem devagarzinho, porque era um canal que não estava preparado para isso ainda. E aí depois a gente começou a aprofundar nos temas, falando sobre o seu livro, e hoje a gente pode conversar sobre qualquer assunto que eu vou ficar muito feliz.
Boa, Caião. Então, bom, é aquilo, né? Com esse nome não podia ser um papo, não ia deixar de ser sensacional, né? Chama Caio, eu sei que vai manjar muito. Que isso. Bom, Obrigado, então. Até a valeu, meu próxima, querido. galera. Aquele abraço. Até mais.